Como acompanhamos na semana passada, Natal terá 14 candidatos a prefeito. O número dobrou em relação à última eleição, a de 2016. Número excessivo que pulveriza os votos na eleição da capital. Eu convidei o jornalista Marcos Alexandre, repórter político, editor político, para a gente analisar a definição de candidaturas depois das convenções partidárias. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diógenes. Bom dia a você, aos espectadores do Diário da Manhã. Prazer grande participar aqui do programa com você. É isso aí, Marcos. Semana passada, Marcos, eu conversei com dois colegas nossos, né? Um da região do Seridó, o Marcos Dantas, que é blogueiro do Sistema Rural do Seridó, e a gente passou, né, em revista as principais candidaturas do Seridó. Também conversei com o nosso querido Carlos Santos, de Mossoró, jornalista, blogueiro, e a gente passou em revista as candidaturas definidas em convenções de Mossoró e região ali, oeste, as principais cidades. Hoje a gente vai fazer esse mesmo trabalho com a capital, né? Que é a principal caixa de ressonância da política do Rio Grande do Norte. Número excessivo de candidaturas, né? Demais, Diógenes. Dobrou, inclusive, em relação a 2016, né, na última eleição, quando foram somente 7 candidaturas. Esse ano são 14. E aí, há candidatos de diversas cores partidárias, tem para todos os gostos, né? De esquerda, direita, de centro. O eleitor natalense não vai ficar sem opção este ano. Antes de passar a lupa em cada uma das candidaturas já confirmadas, homologadas em convenção, eu lhe pergunto por que esse excesso de candidaturas, não só em Natal, a gente sabe que isso é uma tendência no Brasil inteiro, nas principais capitais. Jorge, essa é aquela questão da legislação eleitoral, né, que foi mudada aí em 2017 e que tem implicações pela primeira vez este ano, né, porque está proibida pela primeira vez as coligações proporcionais, né, as coligações nas eleições para vereador. Nas majoritárias pode, quem é candidato a prefeito pode fazer aliança, mas quem é candidato a vereador não pode. Só que isso tem um reflexo nas duas eleições, porque os partidos adotaram como estratégia dar vitrine a seus candidatos a vereador. Faz parte também dessa tática partidária, né, de formar boas bancadas. Então, com os partidos coligados na majoritária, haveria pouca exposição dos candidatos a vereador. Então, cada partido, muitos deles preferiram lançar candidaturas próprias, porque é uma forma de puxar, de colocar na vitrine também os candidatos a vereador. Então, isso tem um reflexo nessa enormidade de candidaturas que estamos vendo em Natal e em outras capitais do Brasil. Ou seja, mais do que nunca ganhou força aquela figura do puxador de votos, que é o caso os candidatos a prefeito e a vice-prefeito em cada chapa, né, Marcos? É verdade, hoje. Antigamente, né, não, nem tão antigamente assim, só para a gente tratar da eleição municipal 4 anos atrás, né, um candidato que fosse de um partido A, por exemplo, né, podia eleger um candidato de um partido B, mesmo que o candidato do partido B não tivesse poucos votos, né, por conta da aliança, o chamado coeficiente eleitoral puxava também os candidatos de outros partidos. Agora não é mais assim. Cada partido só vai poder eleger seus candidatos, e por isso aí um pouco essa pulverização de candidaturas. Marcos, vamos passar a lupa, né, em cada uma das candidaturas, traçando seu perfil, as chances, a competitividade. Vamos lá. Eu acho que a primeira delas é a da reeleição do prefeito Álvaro Dias. Ele é candidato à reeleição. Fechou uma aliança na majoritária com o PDT e terá como vice a Ila Cortez, do PDT. Explica para a gente aí esse panorama traçado aí, projeto de reeleição do prefeito, que tem apoio de vários partidos já, né? Exato, o prefeito Álvaro Dias está representando a coligação Avança Natal, que é composta pelo PSDB, que é o partido dele, pelo PDT da vice, a Ila Cortez, e por mais 8 legendas. São, portanto, aí 10 partidos formando essa frente de apoio ao prefeito Álvaro Dias. Até que ponto esse número de candidaturas, são 14 candidaturas a prefeito, pode atrapalhar uma meta do prefeito, que é tentar se reeleger já no primeiro turno? Lembrando ao nosso
telespectador, nosso internauta, que a única cidade do estado que tem a possibilidade de segundo turno é a capital, porque tem mais de 200 mil eleitores, Marcos Alexandre. E eu lhe pergunto, até que ponto 14 candidaturas a prefeito podem atrapalhar, pulverizar esse voto e tentar atrapalhar os planos do prefeito? Diógenes, num cenário como que nós estamos vivendo, assim, é um pouco imprevisível fazer aí esse prognóstico, né, sobre por quê? Porque tem muita coisa nova envolvida. Além dessa questão da pulverização das candidaturas, não podemos esquecer que temos aí a Covid-19, né, infelizmente ainda uma pandemia que não foi erradicada, né, não tem prazo para ser erradicada, então as eleições vão ocorrer sob essa ameaça, digamos assim, e vão causar restrições aos candidatos, né, de fazer movimentações de rua. Então é um pouco imprevisível. O que a gente tem visto até agora é que as pesquisas têm sido favoráveis ao prefeito Álvaro Dias, dando assim uma tendência de encerrar no primeiro turno. Mas agora o quadro já foi consolidado, novas pesquisas devem vir e vão clarear um pouco mais essa questão aí de possibilidade de primeiro ou segundo turno. Pois é, na minha opinião, esse monte de candidaturas pode ser um prenúncio aí de que teremos realmente segundo turno na eleição da capital. Mas vamos conferir no decorrer da campanha. Marcos, o PT lançou o senador Jean Paul Prats e tem como vice, ele vai ter como vice a Elizabeth Lima, que é dos quadros, militante dos quadros do próprio PT. Chapa puro sangue. Como é que o PT chegou, tentou aliança? Conta pra gente esse panorama do PT. O caso do PT, que vai ter como candidato o senador Jean Paul Prats, é um pouco simbólico dessa realidade que a gente expôs há pouco, da pulverização. Normalmente, tradicionalmente, o PT nas capitais, e aqui também em Natal, ele conseguia se aliar pelo menos com o PCdoB, né? Havia um acordo aí tradicional entre as duas legendas, e este ano não vai ser assim. O PT saiu com sua candidatura própria, que é o senador Jean Paul Prats e a militante Elizabeth Lima, e o PCdoB também vai ter a sua candidatura, que é o auditor Fernando Freitas e a vice-advogada Joana Lopes. Então o PT vai com esse desafio, né, de tentar melhorar um pouco o desempenho que vem demonstrando nas pesquisas. Tem a governadora Fátima Bezerra como a líder maior do partido aqui no estado, né, não é uma questão a ser desconsiderada, muito pelo contrário. Então vamos ver o comportamento do PT com essa chapa puro sangue. Pois é, tem três coisas que eu gostaria de chamar a atenção em relação à candidatura de Jean Paul Prats. Primeiro, ele não era o primeiro nome que foi levantado pelos militantes do partido nessa disputa. Muito se esperou pela deputada federal Natália Bonavides. E ela, em reiteradas entrevistas, disse que não queria disputar, que ouviu o partido, que ia analisar, mas ela sempre deixou claro, né, Marcos, que não queria disputar a eleição de Natal. Inclusive, virou até coordenadora da campanha de Jean Paul, mas não disputou, manteve a palavra que foi dada desde o ano passado, inclusive em entrevistas a mim no rádio. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que até o momento final da convenção, que foi no último dia, no dia 16 de setembro, prazo final da eleição, o PT ainda manteve conversa não só com o PCdoB, que poderia ter indicado o vice de Jean Paul, mas também com o PSB de Hermano Moraes, confirmou a candidatura de Hermano, mas numa convenção complementar. O PSB tinha tratativas com o PT até o momento final das convenções. Esses três fatos mostram a imprevisibilidade da reta final das convenções, Marcos. É verdade, Diógenes. Não foi coincidência o fato de PT, PCdoB e PSB terem deixado para o último dia. No caso do PSB foi até antes, mas houve aquela reviravolta do Hermano Moraes, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Então acabou ficando na prática para o último dia também a definição da candidatura majoritária do PSB. Então houve sim essas tratativas a que você se referiu há pouco, né? Houve uma tentativa de consolidar a aliança, de fortalecer a candidatura do PT, mas não deu resultado. Cada um vai sair em faixa própria. E tem outro detalhe nessa questão do PT, né? Você tinha o médico Alexandre Mota com muito mais vontade de ser o candidato do partido, mas prevaleceu os entendimentos entre o grupo de Mineiro e o de Fátima em torno de Jean Paul Prats,
que é o herdeiro de Fátima no Senado da República, né? Agora o PT junta os cacos para Partido Unido. Geralmente o partido se une nas candidaturas. Tem muita reunião, tem muita assembleia, tem muita discussão nas tendências do partido, mas quando é definida a candidatura, pelo menos aqui do Rio Grande do Norte, o partido parte junto aí em direção às urnas. Marcos Alexandre. Marcos, você falou em PSB, vamos lá, vamos analisar o PSB, que precisou de 2 convenções para confirmar o nome de Hermano Moraes. Exatamente. No último sábado, digamos assim, antes do fim do prazo das convenções, o PSB fez a sua, né, e definiu, para a surpresa de todo mundo, né, da classe política, de imprensa e dos próprios militantes do partido, definiu apenas a sua chapa proporcional. A candidatura do deputado estadual Hermano Moraes acabou não sendo confirmada naquela ocasião. E aí gerou-se também muita conversa de bastidor, muita ligação, pressão. O PSB Nacional também participou no sentido não de imposição, mas de participar um pouco mais das conversas, e acabou-se chegando à definição do deputado Hermano Moraes. Então, o deputado Hermano Moraes, confirmado, homologado como candidato a prefeito pelo PSB, terá como vice a Tatiana Pires, que também é uma militante do partido, estava inclusive colocada para ser candidata a vereadora e foi deslocada para a chapa majoritária. Esse será o time que o PSB vai colocar em campo na campanha. E eu estou observando aqui, você deve ter observado também, que todas as candidaturas sempre têm a presença feminina, né? O Álvaro vai ter a Ilha Cortez como vice, o PT, Jean Paul Prats, terá a Elizabeth Lima como vice, a gente falou do PSB agora, terá uma mulher como vice. Boa parte dos partidos, né, tem a figura masculina na cabeça de chapa, mas indicando a vice-mulher, até para ficar de olho aí no eleitorado feminino. Marcos Alexandre. Marcos, Kelps Lima é um nome também que vai ter peso nessa eleição, de acordo com as pesquisas. Ele que já vem de uma campanha majoritária, prefeito de Natal, a história do celular na mão, né? E ele foi um dos primeiros a ser confirmado como candidato a prefeito de Natal. Ele quebra essa observação que eu fiz de ter uma vice feminina, confirmou Breno Queiroga como vice, né? Exatamente. O Breno Queiroga, inclusive, que no final de semana houve uma confusão aí com o registro, dizendo que poderia ser uma mulher também, mas isso foi esclarecido. E isso foi no final de semana, naquele sistema do Tribunal Superior Eleitoral, de candidaturas, né, Jorge? Que à medida que as candidaturas vão sendo registradas, o TSE vai liberando no site para a consulta mesmo da população e dos partidos. E aí houve uma confusão no fim de semana, mas o deputado Kelps esclareceu que o candidato a vice é mesmo o Breno Queiroga, né? Então é uma chapa realmente aí masculina, e para a gente só pontuar essa questão, Diógenes, são 10 candidatas mulheres, né, nas 14 chapas que vão concorrer na eleição em Natal, na eleição municipal de Natal. Então é um número expressivo, 10 mulheres, inclusive a chapa da Democracia Cristã, são 2 mulheres, é a pastora Jaidi Oliver, que é a candidata a prefeita, e a veterinária Chile Medeiros como candidata a vice. Então já tem a dobradinha feminina. No caso de Kelps foi realmente o primeiro candidato a fazer a sua convenção, logo no primeiro dia. Ele já fez a sua convenção e definiu-se aí pelo nome do Breno Queiroga. Kelps também, que na última eleição teve uma boa votação, né, em 2016, vai tentar agora melhorar um pouco isso, e com um objetivo claro, ele já declarou isso, de tentar chegar ao segundo turno. Aliás, todos, né? A meta é chegar ao segundo turno da eleição. E, se possível, até ganhar no primeiro. Mas precisa ser um fenômeno na eleição da capital, porque eu não estou vendo ninguém aqui com esse potencial. Ô Marcos, você falou que a chapa da Democracia Cristã vai ter 2 mulheres, né? A Jaidi Oliver, prefeita, e a Shirley Medeiros, vice. E você tem um novo, a exemplo do Solidariedade, com 2 Fernandos, né? O Fernando Pinto, candidato a prefeito, e o Fernando Amaral, candidato a vice. Verdade, chapa puro sangue também, mais um exemplo, né, do Partido Novo, e aí com a chapa dos Fernandos ao quadrado, né, 2 Fernandos, Fernando Pinto como candidato a prefeito e o Fernando Amaral
como candidato a vice. O Novo não vem tendo assim um bom desempenho, pelo menos o nome do candidato Fernando Pinto, não vem tendo um bom desempenho nas pesquisas. Vai ter que melhorar para se mostrar em uma chapa competitiva, Diógenes. Pois é, o Novo, é bom sempre ressaltar isso, não pega em dinheiro público, em fundo eleitoral, fundo público dos partidos, né? Faz a política apenas com o investimento privado. Cada candidato vai ter que correr atrás aí dos seus patrocinadores aí na campanha. Marcos, falamos do Novo, o Podemos, uma história de um cacete, um pau desse tamanho em cima da corrupção, lançou Afrânio Miranda, prefeito, e a Paula Trento, vice, né? Com aquele cacetete enorme. Vai assombrar muita gente na campanha, Marcos Alexandre? Pau na corrupção. Pau na corrupção. É uma causa que todo brasileiro defende, né, Diógenes? O Partido Podemos quis simbolizar isso com esse cacetete, vamos dizer assim, que o presidente estadual do partido, que é o senador Stephenson Valentim, está usando esse tipo de linguagem em todo o estado, né, de gosto, no mínimo, duvidoso, né, esse tipo de imagem, né, no momento, mas, enfim, é uma escolha do partido, a gente tem que respeitar, né, e aqui aqui em Natal, claro, isso foi replicado aí com a candidatura de Afrânio Miranda, empresário Afrânio Miranda, um dos donos da Miranda Computação, se lançou aí como candidato a prefeito, como novo, um outsider, né, Jorge, como se diz mais recentemente na linguagem política, né, uma espécie de outsider, aí o Afrânio Miranda como empresário, e a vice Ana Paula Trento, advogada, que também vai formar essa chapa puro sangue com o Afrânio. PSTU lançou Rosália Fernandes, prefeita, e José Jairan, vice. Mais um exemplo de chapa puro sangue. E aí o PSTU vai ter um problema, Diógenes, porque ao questionamento, isso ainda é debatido nas instâncias superiores da Justiça Eleitoral, mas podem aí não ter direito à propaganda eleitoral, que a gente vai falar daqui a pouco. O PSTU não tem representação na Câmara dos Deputados e, por isso, não tem como ultrapassar aquela cláusula de barreira que a lei também é uma regra recente de 2017, definida em 2017 na lei das eleições, e que, portanto, o PSTU vai ter dificuldades, vai restar aí as redes sociais, o boca a boca e o que for possível fazer nas ruas diante aí da pandemia. Então, um desafio a mais para a Rosália Fernandes, candidata a prefeita, e o professor José Jairan, que é o candidato a vice do PSTU. Marcos, que novidade é essa de candidatura coletiva a prefeito de Natal? Eu já acompanhei esse tipo de coisa e há até exemplos na Câmara Federal, em algumas assembleias, de mandatos coletivos, de 2, 3 pessoas juntas, uma delas representa esse grupo e se elege para o parlamento. Mas será que essa coisa funciona para cargo majoritário, Marcos? Jorge, é difícil, tem que ter um alinhamento muito grande de pensamentos, né? Mas o pessoal está lançando essa novidade na nossa eleição, né? Não deixa de ser uma novidade. Como você disse, num cargo proporcional, seja de vereador, de deputado, é mais fácil alinhar esse tipo de coisa, porque um mandato legislativo, aí os 4 podem apresentar um projeto, apresentar os argumentos, defender nas redes sociais, na mídia como um todo, mas na eleição majoritária isso já causa uma dificuldade já no registro das candidaturas, porque a Justiça Eleitoral só aceita um nome como candidato a prefeito e um nome como candidato a vice. Então, a partir daí, já se começa a dificuldade. Então, os nomes apontados pelo PSOL e homologados em convenção são da professora Nevinha Valentim, mais uma mulher, candidata a prefeita, e o vice, o Daniel Moraes. Né, há outros 2 nomes aí que compõem essa chapa que eles chamam de coletiva, mas na prática são esses 2, Nevinha, candidata a prefeita, e Daniel Moraes, candidato a vice. Pois é, a lei eleitoral em relação ao pleito e a Constituição só admite um responsável pelas decisões. No caso da eleição, a Nevinha vai ser a prefeita, né, até o final do mandato, e o Daniel Moraes vice, em caso de eleição do PSOL. Marcos, vamos agora aqui para 2 candidaturas, porque elas estão, de certa forma, conectadas, porque brigam ali pelo voto, o DNA bolsonarista. Você tem o PSL-PP,
que tem o Sérgio Leocádio, que é delegado de carreira, um candidato a prefeito, e a Deusa Martins, vice-delegada, né? Exatamente, a chapa dupla de delegados, né? O Sérgio Leocádio, que é do PSL, e a Deusa Martins, que é do PP. E aí uma chapa que não é puro sangue, né? Evidentemente, houve a aliança aí do PSL e do PP para compor essa chapa dos delegados, digamos assim. Então, vamos ver como é que vai se dar isso, porque há outros, a gente vai falar já, há outros assim que reivindicam a bandeira bolsonarista aqui em Natal. O Sérgio Leocádio, claro, é um deles, inclusive é do PSL, partido que o presidente Jair Bolsonaro voltou a namorar, pode voltar para o PSL, saiu, pode voltar, já que o projeto da Aliança Brasil está parado, né? A Aliança pelo Brasil, melhor dizendo, que é um novo partido proposto pelo presidente. Então, o Sérgio Leocádio é do PSL, que tem afinidades, foi o partido que elegeu o presidente e pode vir a se tornar de novo a legenda do Jair Bolsonaro. Com o mesmo perfil e brigando pelos votos bolsonaristas, você tem o lançamento do Coronel Hélio, da chapa PRTB e PTB. Coronel Hélio vai ser o candidato a prefeito, PTB indicou o Getúlio Batista como vice, né? Exatamente, Getúlio Batista, que já foi representante da Superintendência da Agricultura aqui no Rio Grande do Norte, é um nome de confiança do presidente nacional, Roberto Jefferson, né, presidente nacional do PTB, vai compor a chapa com o Coronel Hélio, que é também um desses que reivindicam a bandeira bolsonarista, né, para ele. Embora o presidente tenha sido bem claro e já tenha orientado até os seus ministros, como o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que esteve aqui em Natal na última sexta-feira, de que não vai participar, o presidente Jair Bolsonaro não vai participar da campanha, pelo menos no primeiro turno. Então, resta saber como é que esses candidatos vão atrelar, pode ter mais de 2 ou 3, reivindicando aí a associação à figura do presidente. Coronel Azevedo é o nome do PSB, nessa disputa terá Eric Guerra como vice, né, Marcos? Esse também vai um segmento aí bolsonarista também. Os outros dois que a gente já citou tem um discurso declarado, né, de buscar o apoio do Bolsonaro. Mas como é que está a linha do Coronel Azevedo, deputado? Coronel André Azevedo, que é candidato do PSC, você falou PSB, é PSC. PSC, né? PSC. Se eu falei PSB, então, me desculpem. Foi. Vamos lá, PSC. PSC, então ele vai formar a chapa puro sangue também, com o policial civil Eric Guerra. O Coronel Azevedo também, que gerou um certo suspense na reta final das convenções, ele deixou também sua convenção para o último dia, se eu não me engano, foi o último candidato a ser confirmado, a ser homologado, né? Havia uma dúvida se ele ainda seria candidato, mas confirmou. Então, Coronel Azevedo tem também esse perfil bolsonarista, é mais um, embora nacionalmente o Jair Bolsonaro não queira nem ouvir falar no PSC, que é comandado nacionalmente pelo Wilson Witzel e pelo pastor Everaldo, que estão com muitos problemas lá no Rio de Janeiro. Caíram em desgraça, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro. Caíram em desgraça, né? Exatamente. Estão aí, inclusive o governador Wilson Witzel está na iminência de perder o seu mandato, de sofrer o impeachment. Isso pode ocorrer essa semana, essa votação já afastando de vez, né, o Wilson Witzel. Ele que está afastado por determinação da Justiça. E por conta das investigações, o Marco corre até o risco de prisão. Exatamente. Claro que a gente precisa deixar aqui isso muito bem posto. O Coronel André Azevedo não tem nada a ver com esses problemas. É apenas uma questão do partido dele. Então ele vai, mas de toda forma vai ser um desafio para ele conseguir contornar esse problema que o partido vive em âmbito nacional e ainda se associar também à figura do presidente Jair Bolsonaro. Então, André Azevedo, do PSC, mais um candidato a prefeito de Natal. Por último, para fechar essa conta de 14 candidaturas, tem o PV e o Cidadania, que lançaram o Carlos Alberto, um candidato a prefeito, ele que é do PV, e o Carlos Eduardo, que é candidato a vice, mas não é Carlos Eduardo Alves, não, né? É outro Carlos Eduardo, né? É o Dadal, né? É o Dadal, Carlos Eduardo Nascimento, que tem uma história ligada ao esporte, principalmente ao vôlei aqui no Rio Grande do Norte. Então, a DAPA, assim como o Novo tem os Fernandos ao quadrado, aqui o PV tem os Carlos ao quadrado, né? Carlos Alberto do PV como candidato a prefeito e o Dadal
que é do Cidadania, como candidato a vice. E aí o PV de hoje conseguiu reunir em torno do Carlos Alberto uma aliança também, a segunda maior aliança da eleição de Natal, né? Tirando a do prefeito Álvaro Dias, que tem 10 partidos, a do Carlos Alberto tem 4 partidos, 5, melhor dizendo, PV, Cidadania, do vice, o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, o PTC, antigo PTC que já lançou Miguel Mossoró em outras eleições, saudoso Miguel Mossoró, e também o Patriota. Portanto, 5 partidos aí fazem parte da coligação Pensando Natal, que é encabeçada pelo Carlos Alberto. Pois é, passando por essas candidaturas, nosso tempo voou, hein, Marcos? Mas eu queria encerrar com a questão de que essa campanha municipal terá 80% dos prefeitos candidatos à reeleição. É isso mesmo, Marcos? É isso mesmo, Diogo. Você falou certo. É um dado aí que foi coletado pela Confederação Nacional dos Municípios, né, no último final de semana, foi divulgado no último final de semana, com base já nos registros que já estão sendo feitos na Justiça Eleitoral, né, houve as convenções, mas agora estão sendo feitos os registros paulatinamente, temos até sábado para isso, acho que a gente vai falar um pouco também daqui a pouco, um pouco sobre isso, e então a esses 80%. É um número, é uma proporção que se replica aqui no Rio Grande do Norte, Jorge, exatamente a mesma proporção de candidatos a prefeito. A gente dá o exemplo aqui das 3 principais cidades do estado, né, que é Natal, Mossoró e Parnamirim. Todos 3 terão prefeitos candidatos à reeleição. Em Natal, Álvaro Dias, como a gente já comentou, em Mossoró, a prefeita Rosalba Ciarline, e em Parnamirim, Rosano Taveira. E aí um detalhe interessante, Jorge, como curiosidade para o eleitor, é porque a lei eleitoral atual determina que os partidos precisam reservar 30% das candidaturas para as mulheres, né? E aqui no Rio Grande do Norte, desses candidatos à reeleição, há essa proporção. 100 candidatos são homens e 31 são candidatas mulheres prefeitas que vão concorrer à reeleição. Um dado curioso aí que a Confederação Nacional dos Municípios acabou divulgando aí no final de semana. Pois é, nesse finalzinho, o Marcos já fez menção, dia 26 de setembro, próximo sábado, último dia de requerimento, do registro das candidaturas, cartórios eleitorais, secretarias dos tribunais eleitorais permanecerão abertos, né, a partir de agora, aos sábados, domingos e feriados. E 27 de setembro, domingão, né, Marcos? Começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Mas só em 9 de outubro nós teremos a volta do horário eleitoral, que não é gratuito. Não é gratuito, Jorge. Você lembrou aí bem, temos esses 3 prazos importantes aí nos próximos dias, nessa semana já 2, né? No sábado se encerra aí o período para o registro, no domingo começa a campanha para valer. A campanha pode já ser feita na internet, nas redes sociais, candidatos a vereador, a prefeito podem sair pedindo votos, invadindo as suas timelines e seus perfis particulares, né, e pode fazer também a campanha na rua, claro, o que for permitido. A gente lembra que está com a Covid, então a questão assim de comícios, de grandes caminhadas, essas no momento estão inviáveis. Os partidos e os candidatos vão ter que ter muita criatividade para levar sua mensagem aos eleitores diante de um quadro pandêmico como que a gente vive. Marcos Alexandre, muito obrigado por sua participação hoje no Diário da Manhã, né? Tornando brilhante aqui essa conversa sobre a eleição de Natal, sobre as candidaturas. Muito obrigado, quero contar com você em outras oportunidades, hein? Um prazer grande, hoje. O programa novo, novíssimo, né? Tem uma semana aí que está no ar e já vem tendo uma excelente repercussão. E, claro, fica aqui à disposição. Para mim, é uma grande honra participar com você. Projeto em construção, eu tenho dito. Obrigado, Marcos. Um abraço, Diógenes.